Acredito que todos vocês tenham visto aí ultimamente, foi nessa semana agora, a crítica do Lula aos jogos de videogames após ataque às escolas, fazendo essa correlação. Vou trazer para vocês aqui alguns fatos, não estou trazendo o que eu acho, mas são notícias que apontam realmente essa relação, se realmente o Lula está falando o correto ou se ele está apenas tentando desvirtuar a real situação e o real problema do nosso país, procurando um culpado e jogando a culpa nos jogos. Aqui na notícia ele diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião com representantes de todos os poderes da República no Palácio do Planalto para discutir a crescente onda de violência no ambiente educacional. Entre os culpados apontados, Lula destacou a influência dos jogos eletrônicos, os quais chamou de porcarias e associou a violência e a morte. De acordo com Lula, parte do problema está nos jogos eletrônicos, quais influenciam os jovens que passam horas jogando. E aí, abre aspas, ele falou o seguinte: não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar, afirmou o presidente. Novamente, ele abriu aspas e falou aqui: hoje a molecada joga com gente de outro país, passam noites jogando e tudo isso resulta nessa violência no meio das crianças. Nós sabemos, gente, que não é bem isso. Todo mundo sabe que isso daqui é apenas um desvio do real problema do nosso país para achar algum bode expiatório, para achar algum culpado, que na verdade os games não têm culpa nisso. Trazer aqui uma notícia não é achismo, nós temos aqui do site Oniria, onde diz: por que pilotos de avião em Fórmula 1 treinam em simuladores? O que simuladores são, pessoal? São jogos, são games desenvolvidos em 3D para poder simular a realidade. E aí nós temos aqui duas profissões que dependem aí de jogos para poder desenvolver as suas habilidades. Piloto de avião, né, precisa aí então de um simulador de jogo aí para poder a pessoa se ambientar, né, no avião, ter todos ali os instrumentos do avião, entender as peculiaridades da aeronave. No carro de Fórmula 1, painel de controle, criar estratégias de ultrapassagem. E aí você pode dizer: pô, mas as crianças não têm acesso a esses simuladores para dizer que elas poderiam jogar isso daí. Na verdade, tem acesso sim. Se você for na Steam, temos vários simuladores. Euro Truck Simulator, né? Nós temos aí o simulador, o Flight Simulator, que é o de avião. Temos aí simulador de fazenda, de tudo. Nós temos simuladores praticamente. Só que aí é muito mais fácil você jogar a culpa nos jogos do que, de fato, trazer a importância para o real culpado aqui desse país, que é a falta de investimento em segurança pública e em educação. Nós sabemos disso, isso não é um segredo. Porém, é muito mais fácil você apontar o erro, apontar essa falha para algo que não tem nada a ver, que é justamente a associação com os jogos. Quem é dos anos 90 lembra que desde muito tempo, até os tempos atuais, muitas vezes as pessoas quiseram aí associar a violência com os jogos, o que não é uma verdade. Sabe o que está trazendo tanto problema para as crianças em questão de violência? É justamente o fácil acesso às redes sociais por menores de idade. Todo mundo sabe aqui, vamos deixar de hipocrisia, mas, por exemplo, o TikTok, ele é um dos maiores causadores aí de problemas nas crianças, né, que tem acesso a esse tipo de rede social. Quantas crianças aí, adolescentes, têm aí milhares de seguidores? Eu trouxe uma notícia aqui para vocês justamente sobre um neurocientista falando do TikTok ser tão prejudicial, né? Aqui o título diz o seguinte: TikTok prejudica funções do cérebro segundo o neurocientista. E aí na notícia ele descreve: aos poucos o TikTok se tornou uma das redes sociais de maior sucesso, em especial pelos jovens. Assim, fez com que o conceito de vídeos curtos fosse apropriado por diversas outras plataformas como Instagram, YouTube, etc. No entanto, segundo o neurocientista, esse sistema é extremamente prejudicial ao cérebro. Pode então interferir negativamente e de modo permanente em funções importantes como foco e concentração. Afinal, o TikTok prejudica o cérebro de fato? De acordo com o estudo do neurocientista Dr. Fabiano de Abreu Agrela, aprovada pela revista científica Brazilian Journal of Development, as redes sociais geram vício de recompensa no cérebro. Como consequência, causa desequilíbrios hormonais que reduzem a capacidade de concentração e podem desencadear ansiedade e depressão. E, gente, me digam se é difícil hoje você ter acesso a pessoas de outros países através das redes sociais. Com certeza não, mas é muito mais fácil a gente apontar o erro, apontar aí a falha no sistema,
para os jogos. É claro que através dos jogos você conhece outras pessoas de outros países, mas quantos de vocês aqui, anos 90, por exemplo, aprenderam inglês utilizando jogos? Quem jogava na época Mortal Kombat ou qualquer outro jogo aí na época do Nintendo que não tinha tradução, não tinha dublagem, era tudo em inglês, você tinha que se virar, principalmente jogos RPG, onde você tinha uma história. E quantas pessoas hoje falam inglês porque elas despertaram interesse pela língua inglesa ali na época dos anos 90, anos 2000, quando a gente jogava ali no Nintendo, Play 1, Play 2, não é verdade? Então os jogos, ao meu ver, têm muito mais benefício do que malefício, se for utilizado de forma correta. Óbvio que tudo usado de forma abusiva é prejudicial a qualquer pessoa. E as redes sociais nós temos aí total ciência de que vocês não podem negar, mas o TikTok é uma plataforma que oferece conteúdo soft porn, onde muitas pessoas fazem o quê? Vídeos seminuas, com dancinhas, e muitas crianças têm acesso a esse conteúdo. Muitas crianças têm acesso a essa rede social, onde facilmente elas criam uma conta e elas viralizam os seus vídeos. Quantas crianças e adolescentes você não já viu com milhares de seguidores? Justamente porque nós temos aí uma plataforma que usa vídeos rápidos, ela é feita para poder criar estímulos no seu cérebro e, gente, isso é a coisa mais simples de ser feita naquela plataforma. Não existe uma dificuldade, uma barreira para que crianças tenham acesso a esse conteúdo aqui no Brasil. Outra notícia aqui, essa do G1, onde diz: crise de ansiedade em alunos acende alerta para cuidados com saúde mental. Especialistas apontam que escola tem papel relevante no apoio. E olha só, crise de ansiedade, gente. Quanto que era difícil você ver uma pessoa já velha, né, idosa ou madura, que não vou querer chamar todo mundo de velho e idoso aqui, né? Mas uma pessoa mais madura com crise de ansiedade. E hoje é muito fácil você ver adolescente com crise de ansiedade. Antes, a crise de ansiedade estava relacionada ao trabalho, né? A pessoa está realmente muito sufocada do seu emprego, dos problemas do seu país, né? Um pai de família. E hoje não. Hoje é mais comum você ver crise de ansiedade em quem? Em adolescente, até criança, quem sabe. Justamente porque nós temos essas bombas de informações a todo momento. É um estímulo constante no cérebro de uma criança ou adolescente através do TikTok e outras redes sociais danosas como o TikTok. Mas ninguém quer trazer atenção para isso. E o mais engraçado é que o Lula foi então criticar os jogos, né, fazendo essa correlação, mas nós temos que lembrar que a internet ela não tem memória curta. O brasileiro pode ter a memória curta, mas a internet não. E nós temos tudo aqui registrado. Lembra? Talvez você não lembre, mas existiu ali o grupo econômico Game Corp, que era liderado pelo filho do Lula. Ele era um dos sócios da Game Corp. E o que a Game Corp recebeu do governo do PT na época? Créditos de 287 milhões em 12 anos. Se forem consideradas operações entre empresas e sócios do mesmo grupo, os créditos chegam a 1,1 bilhão de reais. E aí, como que fica essa situação? Uma grande hipocrisia, né? Novamente a notícia, como é que ficou a situação do grupo econômico Game Corp? Justiça arquiva processo da Lava Jato contra Lulinha no caso da Game Corp. Processo corria na Justiça Federal em São Paulo. Então, nós temos aí realmente um favorecimento aí do filho do Lula na época com o seu Game Corp. Não era criticado em relação a isso, recebeu toda essa grana e ainda assim não deve ser investigado, né? Como lavagem de dinheiro, foi arquivado o processo da Lava Jato contra eles. E ficamos nessa, né? É óbvio que o Lula vai bater naquilo que ele acha mais interessante para ele bater, porque resolveu o problema real do país, ninguém quer resolver, que é justamente a falta de segurança. Não tem investimento na área de segurança. E cada vez mais a gente caminha pro buraco com esse governo novo. E aí vem aquele ditado que diz, né? O peixe morre pela boca. E é o que nós temos visto aí nesse governo do Lula, né? Morrendo pela boca. Nós tivemos aí a notícia, né, da taxação das compras internacionais. Eles começaram falando que iriam taxar. E aí o Haddad, né, que trouxe a notícia, ele é o ministério aí, ele é o ministro da Fazenda, né? E o mais interessante é que eles falam tanta bobagem que aí o Lula teve que ir lá e reverter a situação com o Haddad, para daí ele trazer novamente a notícia de que o governo recuou, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no final para você acompanhar. Então, o próprio governo está se afundando por tudo aquilo que eles falam e, novamente aqui, criticando os games, muito provavelmente vão ter que se retratar aí,
porque a comunidade de gamers aqui no Brasil é muito grande e eles já estão pressionando também, ou seja, esse governo só tende a piorar com o passar do tempo e ele mesmo cavar a própria cova. Então, gente, sempre estejam em busca dos fatos. Trouxe aqui para vocês justamente as notícias para comprovar tudo aquilo que eu venho falando. Não é o que eu acho, é o que as notícias estão dizendo e os fatos. Eu espero que você possa ter entendido. Deixa aí a tua opinião nos comentários, o que você acha aí dessa discussão do Lula. Realmente, você acha importante ficar criticando os jogos ou a gente precisa ir a fundo no problema real do nosso país? Muito obrigado você que assistiu até aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau.